Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo bíblico de congregação, lição 35, com o tema Como podemos tomar boas decisões? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Como dito inicialmente, é um prazer ter vocês aqui para considerarmos agora, nesse momento, o estudo bíblico de congregação. Então pegue seu livro, pegue seu telefone e faça as marcações necessárias para que assim você possa dar bons comentários em sua congregação. Então nós vamos considerar a lição 35, que está na página 147, com o tema Como podemos tomar boas decisões? Então nós vamos fazer somente as perguntas, ok? Não vamos fazer a leitura, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então a pergunta do 1. Como você pode usar a Bíblia para tomar boas decisões? Então a resposta, primeiramente precisamos orar para pedir a ajuda de Jeová e ver o que ele pensa sobre o assunto. Então, se for uma ordem direta encontrada na palavra de Deus, acate, obedeça a essa ordem. Mas, se você encontrar princípios que são verdades da Bíblia que nos ensinam o que Jeová pensa sobre certos assuntos, vamos conseguir descobrir o que Jeová pensa e também tomar boas decisões. Pergunta do 2. O que você deveria levar em conta antes de tomar uma decisão? Então a resposta: deveríamos pensar em algumas situações, tais como: o que a Bíblia aplica-se nesse caso? Será que a escolha que eu estou fazendo vai me dar paz mental? Será que minha decisão vai afetar outros? E será que essa escolha vai deixar Jeová feliz? Então, quando nós pensamos nesses detalhes, antes de tomar uma decisão, estaremos certos de que teremos a nossa consciência treinada para que assim possamos tomar boas decisões. Aprenda mais. Veja como os princípios da Bíblia e nossa consciência nos ajudam a tomar boas decisões. Ponto 3. Deixe a Bíblia guiar você. Como os princípios da Bíblia podem nos guiar quando tomamos decisões? Então vamos assistir o vídeo, né? Eu vou assistir aqui, você assiste aí e depois nós iremos fazer as perguntas. Então eu já assisti o vídeo, deixe que os princípios bíblicos guiem sua vida. Então a primeira pergunta, o que é livre-arbítrio? Então, de acordo com o texto que nós aprendemos, é a liberdade que Jeová nos deu de tomar nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões. A segunda pergunta, por que Jeová nos deu o livre-arbítrio? Então, a resposta foi por causa do seu grande amor. E somente pelo livre-arbítrio que nós temos condições suficientes de mostrar que nós realmente amamos a Jeová por tomar boas decisões. E a terceira pergunta, o que Jeová nos deu para nos ajudar a tomar as melhores decisões? Então, Jeová nos deu o cérebro, a consciência e principalmente a palavra de Deus, onde tem princípios bíblicos que podem guiar a nossa vida. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e o 16. E depois nós vamos conversar sobre como você e eu podemos usar o nosso tempo do melhor modo possível. Então, a leitura do texto. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Então, a primeira pergunta é: como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para ler a Bíblia regularmente? Bem, então podemos dizer que o texto fala que nós devemos usar o nosso tempo do melhor modo possível. Então, hoje é conseguido perceber que as pessoas, em geral, tanto adulto quanto criança,
estão perdendo muito tempo com a rede social. Então nós poderíamos restringir um pouco desse tempo, pegar um pouquinho desse tempo para direcionar para a palavra de Deus. E olha que a gente perde tanto tempo, né, em telefone, em televisão, computador, passa horas. E quando pega a palavra de Deus, quer ler rapidamente, né, como se fosse uma coisa chata. Então troque. Leia mais a palavra de Deus, para que assim você possa comprar melhor o seu tempo e deixe as coisas supérfluas de lado. Com certeza vai ser a melhor escolha para todos nós. A segunda pergunta: como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para se tornar um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho ou uma filha melhor? Bem, o pai ele pode se tornar melhor por comprar o seu tempo para estar mais tempo com sua família, talvez fazendo adoração em família. As mães, as esposas podem estar mais perto de seus filhos, ensinando no decorrer do dia como aplicar um princípio, como talvez estar preparado para a reunião. E assim vai. Cada um tem o seu comentário. Se você consegue ver um comentário adicional, deixe lá no final, com certeza vai beneficiar os seus irmãos. São muitos comentários. E a última pergunta, sobre como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para assistir às reuniões com a congregação. Bem, isso podemos dizer que às vezes o trabalho, né, o dia a dia, a rotina cansativa, acaba nos atrapalhando nesse sentido. Então, se você tem um trabalho que talvez esteja lhe atrapalhando nesse sentido, nós devemos comprar o nosso tempo com o intuito de, no horário das reuniões, estar lá presente. Ou, se você tem um congresso, uma assembleia, você pode avisar antecipadamente ao seu patrão que você necessita sair naquele dia para que possa estar presente. Então, agindo dessas formas, com certeza, nós iremos comprar o melhor tempo para nós. Ponto 4. Treine sua consciência para tomar boas decisões. Quando a Bíblia dá uma ordem clara sobre um assunto, fica mais fácil saber o que fazer. Mas e se a Bíblia não falar diretamente sobre um assunto? Então vamos ver o vídeo, tenha uma boa consciência e depois nós iremos fazer a pergunta. Então a pergunta é, no vídeo, o que a irmã fez para treinar sua consciência e tomar uma decisão que agradasse a Jeová? Então vimos durante o vídeo que a primeira coisa que ela fez, que não teve muito resultado, foi pedir a opinião de pessoas. Primeiro foi sua amiga e depois um casal mais experiente. Mas na verdade o que ela fez que trouxe um resultado positivo para ela foi fazer a pesquisa no site, né? E também ler a palavra de Deus, considerar alguns princípios e meditar nele. E percebemos no vídeo que a decisão da irmã não foi ir ao casamento que iria ser realizado numa igreja. Embora o vídeo tenha mostrado esse lado, mas a irmã no final disse que cada um tem a sua própria decisão, tem a sua própria opinião. Então, assim como ela achou errado ir no casamento numa igreja, existem outros irmãos que não acham nada errado e acabam indo. Então, nós, da nossa parte, não devemos julgar. Na verdade, como dito no vídeo e nós também aprendemos, quando é um princípio que não tem uma opinião formada, nós, com a nossa consciência treinada, devemos ver o que é o melhor para nós, sem causar dano também para nossos irmãos. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do livro de Hebreus 5,14. É o mesmo texto, né, que foi comentado no vídeo, que diz assim: mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então a primeira pergunta que surge é: pedir para outros tomarem uma decisão em nosso lugar pode parecer mais fácil. Mas o que cada um de nós precisa saber distinguir? Então, de acordo com o texto, distinguir o que é certo e o que é errado. E isso só vai acontecer quando nós
treinarmos a nossa consciência por ler a palavra de Deus, pesquisar, orar e meditar. A segunda pergunta: como vimos no vídeo, o que pode ajudar você a treinar sua consciência e a tomar boas decisões? Então, como já dito, praticamente, devemos pesquisar sobre o assunto, conversar talvez com pessoas que já também passaram por essas situações, orar a Jeová e meditar sobre o assunto. Ponto 5. Respeite a consciência de outros. As pessoas são diferentes, por isso tomam decisões diferentes. Então, como podemos mostrar que respeitamos a consciência de outros? Então, veja duas situações. Primeiro, uma irmã que gosta de usar maquiagem se muda para uma congregação onde muitas irmãs se incomodam quando veem outras mulheres maquiadas. Então, vamos ler dois textos, Romanos 15:1 e depois 1 Coríntios 10, 23 e 24. Então, Romanos 15:1 diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes e não agradar a nós mesmos. E 1 Coríntios 10, 23 e 24 diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que cada um persista em buscar não sua própria vantagem, mas a vantagem da outra pessoa. Então, com base na leitura desses dois textos, temos a primeira pergunta. Com base nesses versículos, o que a irmã talvez decida fazer? Então, respondendo essa primeira pergunta, levando em consideração esse caso mostrado aqui, se a pessoa levar em consideração esses dois textos, provavelmente ela vai tomar a decisão de não se maquiar nessa nova congregação, levando em consideração que pode estar atrapalhando espiritualmente outros irmãos. Essa é uma possibilidade. A segunda pergunta: o que você vai decidir quando estiver com uma pessoa que acha errado fazer uma coisa que a sua consciência permite? Então, resposta minha pessoal, depois você pode deixar a sua lá nos comentários. Quando isso acontece, eu paro de falar. Se a pessoa tem a decisão dela que é contrária à minha e eu sei que a minha não está errada, de acordo com os princípios de Deus, não tem por que haver conversa. Cada um toma sua própria decisão e vida que segue. Situação 2. O irmão sabe que a Bíblia diz que não é errado beber com moderação, mas ele decide não tomar bebida alcoólica. Ele é convidado para jantar na casa de um irmão. Lá, ele percebe que outros estão bebendo. Então, vamos ler dois textos, Eclesiastes 7,16, que diz assim: não seja justo demais, nem excessivamente sábio, porque deveria causar ruína a si mesmo? Romanos 14:1 e 10 diz assim: acolham o homem que tem fraquezas na fé, mas não façam julgamento sobre opiniões divergentes. E o versículo 10: mas por que você julga o seu irmão? E você, por que menospreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Então a pergunta. Olha que as perguntas estão bem interessantes, hein? Então, se os irmãos quiserem no final, deixa lá seus comentários sobre essas perguntas também, que vai ser muito interessante. Então a pergunta é: com base nesses versículos, o que o irmão talvez decida fazer? Então a resposta, eu vou dar a minha opinião, depois você deixa a sua lá no comentário. Então esse irmão que foi convidado, provavelmente ele decida duas coisas: ou não ir, ou ao chegar lá na festa e voltar, praticamente não fazer parte da festa, ou chegar na festa, ver e ficar quietinho. Porque é isso que mostra Eclesiastes 7,16, Não seja justo demais, nem excessivamente sábio demais, porque deveria causar ruína a si mesmo. Então, se você acha que é errado para ti, e os irmãos outros acham que não, fique na sua. É assim como eu disse anteriormente, Quando eu vejo que uma pessoa tem opinião diferente da minha, à base de princípio, e que nem eu nem ela está errado, eu simplesmente fico quieto, acabou a conversa, cada um segue a sua vida.
A segunda pergunta, a continuação da pergunta: o que você vai fazer quando estiver com alguém que faz uma coisa que incomoda a sua consciência? Então, eu acho que os irmãos já sabem a minha resposta, né? Eu simplesmente paro de falar, saio de perto, cada um segue a sua vida. Mesmo porque, como mostrou Romanos 10,14, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Dando continuidade, algumas pessoas dizem: a vida é minha, eu faço o que eu quero, não estou nem aí para o que os outros pensam. Pergunta: por que devemos levar em conta os sentimentos de Deus e de outras pessoas? Bem, podemos encontrar essa resposta no texto já lido, 1 Coríntios 10, 24, que cada um persiste em buscar não sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Então devemos ter consciência que mesmo que uma decisão que iremos tomar para nós não seja errado à base de princípio, mas devemos pensar o que a outra pessoa pensaria. Será que iria afetá-la espiritualmente, mentalmente, fisicamente? Será que seria talvez o fato de nós estarmos desviando ela, né, da presença de Deus? Embora sabendo que a nossa decisão não estaria errada, mas levando em consideração esse texto, quando nós colocamos interesses de outra pessoa à frente do nosso, a gente acaba deixando de fazer algo que a gente sabe que não está errado, mas que poderia estar afetando espiritualmente o nosso irmão na fé. Resumo: para tomar boas decisões, precisamos saber o que Jeová pensa sobre certo assunto e avaliar como a nossa decisão vai afetar outros. Revisão: como você pode tomar decisões que agradam a Jeová? Então a resposta: podemos tomar boas decisões quando aplicamos aquilo que a palavra de Deus diz, quando nós lemos, oramos e entendemos que a melhor decisão a ser tomada é aquela que não desagrade a Jeová. A segunda pergunta: como você pode treinar sua consciência? Então, de acordo com o que nós consideramos aqui agora, e também de acordo com os vídeos, nós podemos fazer isso por estudar ainda mais, pesquisar o site, as publicações que falam com determinados assuntos, considerar os princípios da palavra de Deus, para que assim nós possamos estar preparados a tomar uma boa decisão quando assim for solicitado. A última pergunta: como você pode mostrar respeito pela consciência de outras pessoas? Então, como já dito, praticamente ainda agora, nós devemos aplicar um princípio da palavra de Deus, que cada um persiste em buscar na sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Então, mesmo que você tenha uma decisão a ser tomada e você sabe que está certo, que não está indo contra as orientações de Deus, mas nós devemos pensar duas vezes antes de tomar aquela decisão à base de princípios, para que assim não afete a espiritualidade, a mentalidade de outro irmão. Então, se fizermos assim, com certeza, nós estaremos respeitando a consciência de outras pessoas. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse estudo. Eu imagino que os irmãos perceberam que tem muitas perguntas que são de ponto de vista de cada um, Então, cada um tem que fazer as suas considerações. As respostas aqui dadas a algumas perguntas são minhas, são o que eu entendo à base dos textos e o que foi considerado. É claro que alguns irmãos vão ter uma opinião diferente, e isso é normal, mesmo porque nós estamos considerando princípios. Então, quando envolve princípios, cada um tem o seu pensamento, a sua consciência treinada, claro, que não pode estar indo contra a palavra de Deus. Se isso não estiver acontecendo, cada um toma a sua decisão treinada pela sua consciência, certo? Então, como dito, se tem algum comentário interessante a fazer, deixe lá no final do vídeo, no final do vídeo, com certeza os irmãos vão gostar de fazer a leitura. Obrigado a todos, meus queridos irmãos, pela presença, pela participação mental, por estarem aqui unidos nesse vídeo. Espero que fique tudo bem com vocês, fiquem todos na paz de Deus, e se Deus quiser, estaremos fazendo um próximo vídeo. Até mais.